Salve, salve! Eu queria te convidar hoje para fazer uma experiência. A experiência de imaginar o que seria do Brasil se a gente recebesse muito turista estrangeiro. Mas assim, muito mesmo. O Brasil recebe hoje por ano mais ou menos 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Agora imagina se a gente recebesse 300 milhões de turistas estrangeiros num ano. 300 milhões! 50 vezes mais do que a gente recebe hoje. Agora, por que eu estou falando esse número, estou trazendo esse dado meio absurdo? Por que não falar em dobrar, triplicar o número de estrangeiros, que já seria uma conta ambiciosa, né? Mais perto de 300 é modesto. Eu vou explicar. Dois países, os dois, aliás, que mais recebem turistas estrangeiros no mundo são França e Espanha. A França recebe 100 milhões de turistas estrangeiros por ano, no ano passado desse número. A Espanha, 85. A França tem 68 milhões de habitantes e a Espanha tem 48 milhões de habitantes. Então, na França, o número de turistas estrangeiros equivale a 1,5 vezes a população. E na Espanha um pouquinho mais do que isso, mas vamos deixar por 1,5 vezes. Então, franceses e espanhóis vivem em países onde o número de estrangeiros é bem maior do que o número de habitantes. E na proporção seria o mesmo que entrarem no Brasil 300 milhões de turistas estrangeiros num ano. Agora, imagina como é que ia ser sua vida se isso acontecesse. Imagina o Carnaval do Rio o tempo inteiro, entendeu? Salvador no Carnaval o tempo inteiro. Em São Paulo tem a 25 de março uma rua de compras eterna. Então pensa isso o ano todo. Imagina a fila no restaurante, no supermercado, você vai lá querer fazer sua compra do mês, tem uma fila de turista comprando água, açaí, aquela confusão. Imagina um negócio desse. Como os nossos números, eles são modestos, ainda mais se você comparar com países como a França e a Espanha, tudo parece meio uma loucura. Mas na Europa, o movimento de turistas está fazendo a população de lá ficar irritada. Tem manifestação na Grécia, na Itália, na França, na Espanha. Na Grécia, os gregos mostram cartazes pedindo as praias de volta, porque os turistas estão em todo canto. O governo já está estudando limitar o acesso de turista a alguns endereços, como, por exemplo, a Acrópole de Atenas. Em Barcelona, dia desses, os manifestantes fizeram um protesto e saíram com um revólver de água assim, esguichando água em quem estava comendo no restaurante, estavam atrás de turista. Então a região metropolitana, olha só, de Barcelona, tem quase 5 milhões de habitantes. E recebe agora, eu estou falando agora mesmo, julho, 1 milhão de turistas. Então você já pensou? 1 de cada 4 é turista, 1 de cada 5 é turista. Então você vê que turista demais cria um desconforto. Por quê? O preço dos aluguéis também dispara. Pensa em alugar uma kitnet no Rio de Janeiro, no Carnaval, quanto é que custa? O preço de tudo dispara. Então o excesso também é complicado, é inflacionário. Dá para entender, né? Bom, a gente, infelizmente, está na outra ponta. A gente está engatinhando. A gente quer, pelo amor de Deus, turista estrangeiro. E a gente tem uma bela lição de casa pela frente para poder crescer nesse campo, né? Saber o que acontece no outro extremo ajuda para tirar lições, mas a gente vai ter que comer muito mingau antes de pensar, sonhar e viver esse desafio.